Alô, Santistada, aqui é Walter Parente, aqui é o seu canal Santos Eterno. Passa lá, passa aqui, passa colar, passa aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber imediatamente notícias e análise, mas tudo que rola a respeito, rola ladeira abaixo do nosso queridíssimo Peixão. Bom, você já sabe, não adianta, a Orlandice será feita. Claro que o Marcelo Fernandes é muito mais treinador que o Orlando Ribeiro. O Orlando Ribeiro era patético, mais uma daquelas infelizes ideias do Rueda, que não entende nada de futebol. Ele cansou de falar, fala umas 3 ou 4 vezes nesses 3 anos de mandato que está acabando, graças a Deus, acaba agora, em dezembro tem eleição, para nunca mais ver na frente Andrés Rueda. E também outros, né? Zé Carlos Pérez, Modesto Romo, Odílio Rodrigues, meu Deus do céu, um pior que o outro. Mas enfim, a Orlandice já está feita, eu chamo de Orlandice. O Marcelo Fernandes vai continuar. Que Deus o proteja, que Deus ilumine o Marcelo. Não gostei das alterações, já falei no outro vídeo, não é mais o caso de falar em detalhes aqui das alterações que o Marcelo Fernandes fez contra o Bahia. Como diria o Dorico Paraguaçu, ele alterou para trás-mente, o Rogério Ceni para frente-mente. E quase ganhou o jogo, e nós quase perdemos o jogo. Ganhou 2 bolas paradas, duas cobranças ensaiadas, cobrança de falta frontal do Soteudinho e cobrança de escanteio de Jean Lucas, o Joaquim, o novo gênio da raça. Então, quer dizer, ganhou, é aquela coisa que se fala em Portugal, né? Você passa de besta a bestial em 5 minutos. O Santos quase perdeu o jogo do Bahia, o Bahia jogou muito mais, do ponto de vista tático, se impôs no jogo. O Santos foi ali, teve momentos, o Santos teve momentos, melhorou do que estava com o Diego Aguirre, apático, afundado, com aquela cara de derrota. O Aguirre tinha cara de derrota, mais derrota que a cara do Rueda, que vocês estão vendo aí na capa, em homenagem ao Rueda, antepenúltimo colocado, uma vergonha, uma das maiores vergonhas da história do Santos Futebol Clube, antepenúltimo colocado do Campeonato Nacional, ou também conhecido como 18º. O Rueda está conseguindo, falo isso faz tempo. Rueda, você está se superando a cada semestre, a cada campeonato, você está levando o Santos para o chamado buraco. Você vai conseguir entrar para a história como o presidente que rebaixou o Santos. E se não rebaixar, se escapar, não vem da entrevista de Oeiral. Oh, eu sabia o que eu estava fazendo. Sabia nada. Foi tudo planejado para reagir no momento certo. Babaquice, pataquada, papo furado, bullshit, não vem falar abobrinha aqui, não, se salvar. Mas o elenco pediu, a diretoria consentiu, então contra o Vasco teremos Marcelo Fernandes no comando do time contra o Gigante da Colina, que está jogando uma barbaridade. O Vasco, hein? Fez 4 no Flusão, 5 no Curitiba, jogou mal contra o América, mas ganhou. Interessa que ganhou, fez os 3 pontos. Primeiro tempo ontem do Vasco foi horroroso. O Ramon Dias ficou perplexo da ruindade que foi o jogo. No segundo, com a expulsão justa, correta do Iago Maidana, expulsão corretíssima, o América ficou com 10 aí, uma presa fácil. Bom, já que o Marcelo Fernandes, nosso querido Gordiola, vai comandar o time, ele tem um total de 55% de aproveitamento, trabalhando com o senhor Rueda. O Santos, no segundo turno, catastrófico. 5 jogos, só um recorte do segundo turno. 5 jogos, 2 vitórias. O Santos é 8,80, não empata nenhum. 2 vitórias, 3 derrotas, total de 6 pontos em 15. Em 15 conquistou 6, 40% de aproveitamento. Seria até razoável se no geral tivesse 40%, mas no geral o Santos tem 33,33%, ou seja, aproveitamento de time rebaixado, aproveitamento de segunda divisão. Senhor Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias, que compõem o centro nervoso da comissão técnica do Vasco da Gama. O Ramon tem no total, desde que chegou ao Vasco, um aproveitamento de 56%. No segundo turno, o aproveitamento do Ramon Dias é espetaculoso, 66,66%. No segundo turno, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Buscou 15 pontos, conquistou 10. Disputou 15, trouxe 10 para casa. 66 no segundo turno. Para vocês terem uma ideia da importância dessa campanha do Vasco no segundo turno e como o jogo contra o Vasco era dificílimo, o Botafogo, o Botinha, líder do campeonato, no geral, tem 70% de aproveitamento. 70%. O Furacão, só para ter uma ideia do 6º colocado que vai para a Libertadores, tem 55,55%. O Palmeiras, poderoso Palmeiras, riquíssimo Palmeiras, clube estável, estabilizado financeiramente, time que se autossustenta, logo não vai precisar nem da Crefisa mais. O Palmeiras tem 61% de aproveitamento no geral. O Vasco tem 66% no segundo turno.
Tá? Estou falando apenas uma leve comparação do que o Vasco está fazendo no segundo turno em relação aos líderes do campeonato, para vocês verem que o Vasco realmente não é mole não. Parabéns ao Vasco, que não titubeou. Quando viu que o estagiário Marcelo Barbieri era mais um estagiário, que o Rueda cogitou em contratar também, quando ele estava lá no Red Bull, quase veio esse estagiário, Maurício Barbieri. Como o Rueda gosta de estagiário, é uma coisa inacreditável. Mas o Vasco ontem, com a vitória, como dizíamos, saiu da zona de rebaixamento 126 dias. 126 dias com o gol do Jair aos 45 do segundo tempo, pulou de 18º para 15º. Depois de 126 dias, abandonou a zona de rebaixamento e jogou a gente para lá. O Vasco foi para 15º. E o Vasco, uma coisa interessante. Aliás, esse Jair que foi para o Vasco e o Alan que foi para o Flamengo, parabéns para a diretoria do Flamengo, né? do Galo, do Atlético Mineiro, para o senhor Rubens Menin, 1 bilhão para o estádio, 1 bilhão para a SAF, 1 bilhão não sei para onde, desmonta o meio de campo do Atlético Mineiro, 2 volantes espetaculares, o senhor Jair e o senhor Alan, foi um para o Flamengo e um para o Vasco. Parabéns também, espetacular. Mas o Vasco, eu queria fazer um registro aqui, que eu estou acompanhando o Vasco, o Curitiba, o América, o Goiás, o Bahia, que é o nosso campeonato. Esquece lá Palmeiras, Flamengo, Fluminense, São Paulo, esquece isso aí. Nosso campeonato é aqui para baixo. Dos últimos 6, 7, é aí que a gente tem que olhar. Nosso time não tem competência para pensar mais do que isso. É um time que não chega nem nas finais de campeonato estadual. 3 anos seguidos de vexame. Então, eu tenho acompanhado melhores momentos, pedaços de jogo, assisto o resumo do jogo do Vasco, faço minhas anotações. O Vasco está jogando bem há muito tempo. O Vasco está jogando, desde que o Ramon Dias chegou, o Vasco começou a jogar bem, inclusive nas derrotas. Mesmo quando perdia, você vê, pô, o Vasco está jogando bem. Puxa, mas perdeu no fim. É impressionante. Aí o Ramon chegou um jogador, depois chegou mais um. Ele foi pondo no time aos poucos. Foi preparando o cara fisicamente, foi mudando o esquema tático, o posicionamento dos jogadores, a bola era defensiva e ofensiva, a recomposição defensiva, a transição rápida ofensiva, o jogo pelas pontas com apoio dos laterais, do Puma Rodrigues e do Lucas Piton, ex-Corinthians, jogando muito bem. Esse Verratti que chegou espetacular, centroavante. O meio de campo está arrumadinho ali com o Jair, com o Marlon Gomes. É um time de respeito que está jogando. Vocês viram aí, 66% de aproveitamento no segundo turno. É aproveitamento de time quase campeão. O Vasco está jogando bem há muito tempo. Eu não tenho medo de dizer que o Vasco, dos times da segunda parte da tabela, de 11º para baixo, é o que está jogando o melhor futebol. Melhor que América, melhor que Curitiba, melhor que Santos, melhor que Bahia, melhor do que Goiás, melhor do que Cuiabá, melhor do que o Corinthians, melhor do que São Paulo. E melhor do que o Cruzeiro. O Vasco joga o melhor futebol dos 10 últimos do campeonato. Não vai ser fácil. Claro, cada jogo tem sua história. De repente o Santos inspirado, Marcelo Fernandes acerta tudo, chega lá, mete 3-0 no Vasco, fala, pô, o que esse cara tá falando que o Vasco tá jogando? Não vi nada. Eu tô vendo o que eu vi dos 2 meses para cá. Mesmo nas derrotas, o time do Vasco jogando um brilhante futebol. É jogo de 65 pontos. O Vasco tem 26, pulou para 15º. O Goiás, 16º com 26. O Bahia, 17º. O Santos, 18º. América e Curitiba já foram com 19º. Nem conto mais, já foram. Nota de corte. Se o Santos vence, vai para 27, passa o próprio Vasco e a gente tem que secar. Goiás e Bahia não podem ganhar seus jogos, no máximo empatar. Aí o Santos sai do sufoco, mas continua remando e tem que remar muito. Vamos ter um jogo dificílimo contra o Vasco. O Vasco é um belo time de futebol. Tomara que o novo estagiário, Marcelo Fernandes, consiga se encontrar e tenha luz, tenha lucidez, tenha calma e tranquilidade para achar o time ideal para enfrentar esse dificílimo time do Vasco. Mas é isso aí, o Santos vai jogar em casa, apoio da torcida, a torcida gritando, ensandecida, enlouquecida. De repente a gente consegue ganhar, ok? Muito obrigado a todos, voltamos em breve com um novo conteúdo. Aqui é Walter Parente, que é Santos Eterno. Passa aqui, se inscreva no canal. Muito obrigado, fui!